Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, essenciais para a sua vida. Aqui a gente compartilha conhecimento o tempo todo. A gente faz mais que lives, a gente traz para você um bocado de informações importantes. E antes de começar a live de hoje, que é o Saúde, etc., com a Débora Cherfan, eu quero te fazer um convite. Você sabia que a Rede Relâmpago está no YouTube? Isso mesmo, está no YouTube. A Rede Relâmpago tem um canal no YouTube recheado de informações, recheado de conhecimento. Pois é, todas as lives que a gente fez até hoje, né, desde 2020, estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por isso eu convido você para dar uma chegadinha por lá, dar uma conferida. Ah, não sabe como é que entra? Beleza. O link está na bio aqui da Rede Relâmpago. Assim que terminar a live, é só você clicar por lá. Ou então, entrar no site YouTube e colocar lá, escrever Rede Relâmpago. Pronto. Você tem acesso a todo o conteúdo na íntegra de todas as lives sensacionais, onde nós aqui compartilhamos conhecimento, nós trazemos luz ao conhecimento e trazemos também informações, curiosidades, quebramos tabus, como é no caso do Sexy Relâmpago e de todos os outros programas. Além de te divertir a beça, tem o Música, o Top Música, muita coisa bacana para você. Boa noite para Ellen Kathleen, que está por aqui, a Aloha Brothers, Jéssica Santos, obrigado pela participação. Fiquem por aí, porque hoje a gente vai conversar com... A gente é convidada hoje, né? Nós temos Saúde, etc. hoje com a nutricionista Débora Cherfan. Ela já está por aqui, já vou chamá-la já para poder abrir esse programa com a gente. E aí logo depois a gente chama a convidada, que é a bióloga Márcia Tavares, que não é só bióloga, gente. Ela vai informar, ela vai falar um bocado de coisa aqui pra gente sobre a profissão dela. Obrigado a Maria Aparecida Makeup, obrigado também. Já temos a convidada também, mas deixa eu aqui primeiro estender o tapete vermelho. Esse boa noite aqui para todo mundo que curte o saúde, etc. E olha, hoje tem também produtos também que ela vai comentar se é bom ou não para a saúde. Por favor, tapete vermelho direto de Araruama para Débora Cherfan. Mandei agora o convite para ela. Vamos lá, vamos receber a Débora nessa noite maravilhosa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora falando contigo, Débora. Quanto tempo? Bom, não é? Mas aqui, estamos aqui de novo, vamos embora. Mais um programa. O mês de julho foi inteiramente de entrevistas, né? Tinham muitas entrevistas para serem feitas, estavam lá sendo agendados. E aí, o mês de agosto, agora voltaram todos os parceiros e especialistas. A Débora é um deles. Débora, quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Por favor, fique à vontade. Bom, queria mandar um beijo aí para todos que estão presentes, né? Para você, para Denise, para Marcinha, que aceitou o convite, tá? Olha aí, para todo mundo que curte essa live maravilhosa. Débora Cherfan faz um trabalho sensacional em Araruama, mas também pode te atender em vídeo. Ela é nutricionista e nutricionista de mão cheia, porque é a melhor do Brasil. Débora, como é que faz para poder conseguir um contato com você, conseguir uma consulta maravilhosa? Conta pra gente. Bom, lá no meu Instagram tem os meus contatos, @nutri Débora Cherfan. E ali tem os telefones, tem e-mail, tem todas as formas para poder falar comigo. Pode mandar pelo direct também, sem problemas. É isso aí. Essa é a Débora Cherfan, melhor nutricionista do Brasil, que trouxe uma convidada aqui hoje. Vamos chamar a convidada? Vamos lá. Vamos chamar a convidada aqui, que é a Márcia Tavares. Ela é bióloga, ela também é instrutora de canoa havaiana e stand-up paddle. Não sei se é paddle ou paddle. Ela vai me corrigir aqui. Paddle. Olha aí, a Débora já sabe. A Débora deve ser deve ser conhecida no negócio de stand-up aí. Daqui a pouco a gente vai... Não, eu não. Só minha filha que está se arriscando aí aos pouquinhos. Olha aí, stand-up paddle. Já chamei aqui a Márcia Tavares. Pode aceitar, Márcia? Vamos lá. Vamos ver, atenção. Vamos ver se ela é bióloga sensacional. E a Aloha Brothers está dizendo aqui, essa bióloga é muito linda. Vamos lá, a Márcia já chegou. Boa noite, Márcia Tavares. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Marcinha. Isso, a gente que agradece esse convite maravilhoso que você aceitou para poder participar desse programa muito bacana, conduzido pela Débora. Antes de tudo,
Queria que você mandasse um beijo, um abraço para quem você quiser, por favor, o programa é seu. Muito obrigada. Mando um beijo para todo mundo que está com a gente nas remadas, né, na Canoa Havaiana, o pessoal lá do Rua Laguna. Muito obrigada. Legal. A galera toda que curte Canoa Havaiana, fiquem antenados aí, porque tem muita dica hoje. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Débora, como que você conheceu a Márcia? E Márcia, como você conheceu a Débora? Como é que foi isso, gente? Como é que tá essa junção? A gente se conheceu através do meu esposo, né? Eles já se conheciam e aí tive a oportunidade de conhecê-la também. E aí nasceu uma amizade muito legal. Eu já participei de um evento lá no espaço dela, gostei pra caramba e tomei a liberdade de convidá-la para o nosso espaço. Olha aí. E o que é para você, Márcia, essa amizade com essa nutricionista sensacional, a melhor do país? Oh, meu Deus! Então, a gente se conheceu, né, como ela falou, através do esposo dela. Ele é da área ambiental, né, assim como eu. E na verdade, a gente teve contato pela área ambiental e fomos descobrindo, né, algumas proximidades ali, que eles são nossos vizinhos. E saímos da área ambiental, fomos falar sobre esporte, e aí conheci, né, a profissional Débora, e a gente realmente estava precisando, né, desse olhar, dessa conversa ali sobre nutrição. Então ela foi uma convidada também lá no nosso espaço, fez um trabalho bem legal, já tem acompanhado alguns alunos lá, né? Então é uma amizade que só acrescenta aí no ambiente profissional também. Muito legal, muito bacana, gente. Olha aí. Débora, desculpe, Débora Gerfan, nutricionista, e Márcia Tavares, que é bióloga e também instrutora de canoa havaiana e stand-up paddle. A gente vai saber um pouco mais sobre essas profissões. Aliás, eu quero fazer a primeira pergunta para a Márcia, depois a Débora pode seguir, sobre a biologia. Né? O que te fez ser bióloga, Márcia? Eu vou pesquisar no Google, viu, sobre biologia. E, gente, biologia é o seguinte, a gente compartilha conhecimento o tempo todo. Para quem não sabe, vai ficar sabendo sobre tudo. Biologia é uma área complexa, segundo o Google, que se destina ao estudo de seres vivos. Biologia é uma ciência que estuda a vida em seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres com o meio e o seu processo de evolução. Que coisa tão complexa, realmente. Marcel, o que você ficou apaixonada pela biologia e se tornou bióloga? Como é que tudo começou? Então, na verdade, acho que é uma vocação, né? Já cresci mais voltada assim, à proximidade com as coisas da natureza. Então, sempre fui aquela criança de querer brincar com bicho, com planta. E eu achava assim, vou ser veterinária. E até que um dia eu fui mergulhar em Arraial do Cabo, eu estava com 18 anos e coloquei um snorkel, né, uma máscara de mergulho. E quando eu vi o fundo do mar, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu fui estudar biologia e foi a melhor escolha. Ficou apaixonada. Posso fazer uma observação? Apaixonada. A minha primeira graduação foi biologia, sabia? Eu sou bióloga formada também, mas eu não atuo. Aí eu fui para nutrição, me achei na nutrição e estou aí há 16 anos. Mas é muito bom, né? É mágico, biologia é mágico. Sim. Como ele falou, né? É uma profissão complexa, né? São dezenas de vertentes de áreas. Sim. Desculpe, gente, a gripe me pegou de um jeito. Daqui a pouco eu vou pegar uma receita com a Débora de algum chazinho de limão com alho, essas coisas todas. Shot, pessoal, né? É o seguinte, um shot para imunidade. Tem que tomar alguma coisa, uma caipirinha, pelo menos. Está chegando o final de semana. Vamos trocar várias figurinhas aqui sobre células procariontes, eucariontes. Todo mundo conhece isso aí, né? Débora, perguntinha para a Márcia. Vamos gastar a Márcia aqui. Vamos gastar a convidada. Tem alguma pergunta para ela? Tenho. Assim, quando você começou, né, nessa parte da saúde, né, nas remadas,
Assim, como surgiu essa ideia, né, de criar o RUA, de criar os cursos, né? Como foi isso? Então, eu atuando, né, como bióloga, então, assim, sempre tive, né, esse apego com a biologia marinha. Então, minha formação, né, eu estudei em Cabo Frio, Ferlagos, na época era uma faculdade muito voltada para biologia marinha. Então, esse sempre foi realmente minha primeira área de estudo, sempre voltada ali muito para a questão do mar, da lagoa, de Araruama. E assim, foi um período que eu trabalhei muito e chegou um momento que eu precisava de algo que fosse um pouco mais de lazer, né? Então eu precisava continuar meu trabalho, mas dava aula também, estava em sala de aula, então eu precisei buscar uma válvula de escape e aí veio o stand-up, né? Então, 2010, mais ou menos, eu comecei a remar de stand-up como lazer, né? E aí cada vez mais perto da lagoa, estudando mais. E foi a época que eu remava ali, né, onde a Débora conhece, né, que é o bairro Pontinha do Outeiro. E surgiu a oportunidade de eu comprar ali um terreno na beira da lagoa e falar, um dia eu vou vir morar aqui, vou fazer alguma coisa. E aí no esporte eu fui crescendo, né, essa brincadeira, essa válvula de escape, ela foi virando assim um estilo de vida. Comecei a participar de muita competição, viajar muito em competições, me sair bem, né, nas competições. Veio a canoa havaiana e fui seguindo, né? Eu tenho a minha profissão, né? E a questão da remada, ela é um estilo de vida, assim. E na pandemia surgiu, né, a ideia de, vou fazer desse lugar aqui um lugar que outras pessoas possam experimentar isso, porque tinha muito isso, assim, nossa, isso aqui é tão bom, nossa cidade tem isso aqui de tão bom, essa lagoa ela é tão incrível, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga multiplicar, né, essa qualidade de vida. E foi daí que surgiu o Ruá. Com o pé É no um espaço muito Havaí, bonito, Vitor. muito legal, bacana. Eu vou acompanhar Muito um legal. pouco. Aliás, galera, depois da live, por favor, eu vou colocar o arroba delas aqui, o perfil das duas. E sigam realmente, eu sei que vocês já seguem a Débora Cherfan, que é bem conhecida aqui, mas sigam também a Márcia, que a Márcia ela tem muita coisa bacana para colocar. Gente, stand-up, para quem em casa não conhece, vocês já devem ter visto, com certeza, nas praias, né? Parece uma prancha de surf, e a pessoa fica em pé na prancha, lá com um remo. Então ela fica em pé. É como se fosse, chamado também, stand-up paddle, chamado de remo em pé, ou surf com remo. São outros nomes do stand-up paddle. Eu estou falando paddle, olha aí. É paddle, gente, paddle. Olha, e a origem é havaiana, né? A origem é havaiana. Então, a Márcia está praticamente com o pezinho lá no Havaí. Márcia, seu sonho conhecer o Havaí? Ou você já conheceu o Havaí? Ou o que você faria quando você pisasse no Havaí? Fala pra gente. Não, ainda não conheço e realmente eu tenho muita vontade de conhecer o Havaí, certamente. Seria a realização de um sonho. Seria não, será, porque eu vou. Você vai, com certeza, com certeza. Débora, eu queria saber agora de você. Bom, nutrição e esporte, claro, estão totalmente ligados. Totalmente, gente. Não há esporte que sobreviva sem uma nutrição boa e não há uma nutrição boa que sobreviva sem o esporte, né? Débora, a prática de, vamos dizer assim, exercícios no mar, né, no caso ali da Márcia, o que pode ser a alimentação, por exemplo, saudável para a pessoa que vai praticar o stand-up paddle? Por exemplo, não vai ser a mesma alimentação de uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um outro tipo de esporte? Ou será a mesma? Não, olha só, é um exercício tão intenso quanto uma musculação, né? Que requer um gasto de energia, né? Até porque eles vão remar, tem todo um esforço envolvido ali naquele momento. Então, a alimentação realmente ela precisa ser balanceada, ela precisa ser controlada. Foi o que até a gente conversou lá no espaço, né? Quando eu estive lá com o pessoal. Uma alimentação
e pós, né? Importante, balanceadas em carboidratos e proteínas. Pensar também no uso da suplementação, né? Porque também, na minha opinião, é de fundamental importância aí, sabe? Por conta mesmo da questão muscular, para não haver perda muscular, sabe? Para a gente poder trabalhar essa coisa de troca, né? De gordura por músculo, por exemplo, porque são atividades que auxiliam nesse processo, não tem como fugir disso, entendeu? Então, evitar alimentos industrializados, sabe? Comidas multiprocessadas, trabalhar com comida de verdade, né? Que vai gerar saúde, sabe? Junto com o esporte, óbvio. Legal, bacana. A pergunta vai para a Márcia agora. Márcia, segundo a Maria Aparecida, está aqui comentando com a gente, no começo dá medo praticar o stand-up, mas depois você começa a flutuar. Márcia, qual o segredo para perder o medo de ficar em pé ali? Eu estou vendo aqui imagens, gente, é uma coisa... Eu tenho medo de água. Com certeza eu não... Como é que você perderia o meu medo aqui de ficar em pé numa prancha e simplesmente ficar flutuando por ali? Como é que faz? Então, eu falo, né, com o iniciante, né, o aluno iniciante, que o que mais faz ele se desequilibrar é justamente o medo, né? Então, a pessoa que não tem medo, ela vai subir, ela vai ser muito mais fácil ela se manter de pé. Então, crianças, adolescentes, né? Quem não tem medo, sobe na prancha e flui melhor. O adulto, né, que tem medo, ele fica meio travado, isso causa um desequilíbrio para o corpo, transfere para a prancha e a pessoa acaba caindo. O que eu falo para essas pessoas o máximo que vai acontecer é você se molhar. Então, assim, você entender isso, assim, o que vai acontecer aqui? Você vai se molhar. Então, assim, não tem motivo para ter medo. Uma pessoa que tenha medo de água realmente, né? Ela, para se sentir mais segura, ela pode usar o colete, entender que o instrutor está sempre ali ao lado o tempo todo. Entender que uma prancha, né, de stand-up, ela tem mais de 3 metros. Então, é uma prancha muito grande. E essa própria prancha, ela já é um grande salva-vidas. E a gente usa um leash, né? Uma cordinha ou strap, que prende a prancha ao pé, né, do remador. Então, realmente, assim, para quem tem medo, a gente só esclarece essas dúvidas e a pessoa vai entender que realmente o máximo que vai acontecer é ela se molhar. Pois é um surf, gente, né? Quem acompanha, né, o surfista ele fica em pé numa prancha, é a mesma situação, só que você vai remando. É claro, não tem aquelas ondas todas, né? O stand-up ele é praticado em águas calmas. Débora, você já praticou stand-up, não? Não, mas no dia que eu estava lá com o pessoal, enquanto a gente estava conversando, minha filha já estava na água, em cima de uma prancha, numa boa, sem medo, e lá foi ela. Equilibrada, super de boa, e para tirar da água foi um sacrifício, porque eu não queria, não. Um frio danado naquele dia, né, Márcia? E ela dentro da água, sabe? Assim, eu esqueci o nome da garota que estava com ela, da menina que estava ajudando a ela. Não sei, acho que é Renata, não me lembro. Estava dizendo lá que para um primeiro contato ela foi muito bem, entendeu? Legal, bacana. É uma modalidade, inclusive, que não sei se já é olímpica, mas pode se tornar olímpica, Márcia? Você tem notícia? Não é. Não que eu saiba. Olímpica, não. Tem outros esportes a remo, né? Então, a canoa havaiana, por exemplo, o pessoal tem buscado, né, dar visibilidade ao esporte, né? Já tem modalidades de canoagem, né, como esporte olímpico. E é isso, são esportes, né? Esses esportes a remo são esportes relativamente novos, mas têm crescido muito, né? Os esportistas têm se organizado em federações, né? Em confederação. Então, esse esporte tem crescido com um olhar mais profissional nos últimos anos. Legal, olha, a gente tem notícia aqui sobre canoa havaiana, a galera que é daqui do Rio de Janeiro, né, de Niterói, daqui a pouquinho a gente vai dar uma notícia muito bacana sobre o campeonato de canoa havaiana. Aliás, tanto instrutora de stand-up paddle, como de canoa havaiana é a Márcia Tavares, viu? Débora, tem alguma pergunta para a Márcia aí? Manda ver.
Eu queria saber o seguinte, entre stand-up e a canoa, né? Tem algum, assim, uma das duas que seja, não sei, de certa forma que você goste um pouco mais de trabalhar ou não, as duas te chamam a atenção da mesma forma, enfim, não sei. Então, para mim, particularmente, né, são duas coisas que eu me divido bastante. A canoa havaiana, ela é fantástica porque ela trabalha muito a questão do coletivo, né? Então, você tem 6 pessoas ali na canoa, onde você precisa que essas 6 remem o mais parecido possível. Então, os remos, eles têm que entrar na água ao mesmo tempo, permanecer, sair da água no mesmo tempo. Então, é um trabalho que lida muito com o coletivo e a gente tá ali, né, em contato com mais 5 pessoas, né? Então, tem um contexto ali social e de estreitamento, né, de relações, o chegar mais longe, né, com a canoa. Então, você com uma canoa com 6 pessoas, ali em 1 hora você chega mais longe do que chegaria com uma prancha de stand-up. Então, a canoa tem essa questão, né, coletiva que é bem legal, que eu gosto muito, né, de ter isso na minha rotina. E o stand-up, por outro lado, para mim, ele tem aquele dia assim, ai, tô a fim de ir lá pro meio da lagoa, sozinha, pensar um pouco, organizar as ideias, então você pegar a prancha e vai lá, então você tem aquele seu momento com a natureza, com o esporte, né? O vencer, às vezes, alguns desafios, né? Então, quando a gente vence alguns desafios ali na prancha, a gente se fortalece também, né? Isso vai trabalhando com a autoestima, com a coragem, né? Com essas questões assim também. Então, para mim, os dois se complementam. Isso é bem legal, gente. Olha, e a canoa havaiana tem o nome também de canoa polinésia, também é chamada assim. E é legal o senso de equipe, né, que ela conduz, né? Ela, esportivamente falando, né, ela tem 3 modalidades, é o sprint, maratona e grandes travessias, né? A Márcia, por favor, me corrija se estiver errado. E em toda, gente, o grupo de remadores pode, no máximo, realizar 20 remadas de cada lado. Eu não sei como é que funciona isso. Como é que é isso, Márcia? Tem que ser 1, 2, 3, 20, aí depois volta, faz mais 20, é isso? Como é que é isso? Então, nessa canoa, as canoas, né, a canoa polinésia, a canoa havaiana, essas canoas, elas têm canoa para 1 pessoa, para 2 pessoas, para 3, para 4 ou para 6 pessoas. Então, tem tamanhos diferentes que comportam números diferentes de pessoas. Então, quando a gente está numa canoa com 6 pessoas, quem está no banco primeiro, o terceiro e o quinto banco, elas estão estão com remo para um lado. Enquanto isso, os bancos 2 e o banco 4 tá do outro lado. Então, são remadas alternadas. E aí, a gente, se for ficar remando, imagina, você vai remar 20 quilômetros, 10 quilômetros, todo mundo do mesmo lado vai cansar. Então, a gente alterna esses lados. E dentro, né, desse meio, a gente tem um comando que é muito conhecido, que é o hip. Então, tá todo mundo remando até que você ouve um comando assim, hip. Então, todo mundo rema mais uma vez e ambos os lados alternam. Então, é por isso. Sim. Geralmente, a gente rema 10, 12, 15 remadas de um lado até que alguém faz o comando do hip e aí troca para alternar e não cansar um lado só. É hip. Falou hip, pronto, troca. Hip, falou troca. hip, dá mais uma remada e troca de lado. Tá certo. Gente, olha, Débora Chervan e Márcia Tavares estão aqui hoje no nosso Saúde, etc., batendo um papo, conhecendo um pouco mais sobre canoa havaiana, sobre stand-up paddle e também a relação entre nutrição e o esporte. Deixa eu agradecer também aqui a presença do Nalonson Matos, a Camila Naturi, o Paulo Max. Boa noite, Paulo Max, e Marruda também. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a Rede Relâmpago, compartilhando conhecimento, fazendo mais que lives, para você poder ficar antenadíssimo aqui sobre tudo. Débora, seguinte. Oi. Eu queria saber o que você pode colocar aqui para a gente sobre compartilhar algo que as pessoas estão fazendo de errado, por exemplo,
na rua, de comida. Eu dizer que muitas pessoas, vamos dizer assim, recorrem a fast food, né? E é uma coisa que virou febre geral. Pela rapidez que todos têm de trabalho e tal, vai para lá, vai para cá, não tem, vamos dizer assim, o tempo para poder chegar e fazer uma refeição como deveria. E aí recorre a fast food, né? McDonald's, vai no Bob's, vai na barraquinha da esquina. O que você fala para essas pessoas? O que você traduz para essas pessoas? Se isso está bom, se isso está ruim? Ou se não, só hoje pode. O que você fala? Assim que vem na tua cabeça, fast food? Bom, assim, eu entendo que a gente tem a vida corrida, né? E acontece, né? Tem momentos que realmente acontece você parar e comer, né, um tipo de alimentação como esse aí. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte, agir de forma equilibrada, né? Se a gente faz isso eventualmente, beleza, mas isso não pode virar rotina, né? E o que eu ouço de muitos pacientes é justamente isso. Eu trabalho na rua, então eu não levo nada, eu não tenho como levar. E muitas das vezes até tem, sabe? Mas tipo, rola uma preguicinha para levar, né? Então é o tipo de comportamento que precisa ser modificado, precisa ser trabalhado, entender a necessidade de você trabalhar com comida de verdade, né? De você trabalhar com menos ultraprocessados, né? Até mesmo pelas questões aí das doenças que vêm surgindo por conta dessa alimentação inadequada, né? A gente tem uma série delas, então, diabetes, hipertensão, os diversos tipos de câncer, né? Então, isso assim, hoje em dia isso é muito comum, né? Gordura em fígado, sabe? Então, são doenças que realmente vêm de uma alimentação inadequada, de uma alimentação errada, tá? Não vou ser hipócrita de falar, nutricionista não come. Como? Claro que eu como, sou uma pessoa normal como outra qualquer, mas a gente tem que ter em mente que não dá para ser todo dia, toda hora, entendeu? Acontece. Mas procurar contornar isso da melhor forma. Até mesmo, por exemplo, para quem faz o esporte, não vai render, não vai ter o rendimento adequado que você precisaria ter, por exemplo, numa remada, se você come besteira. Você vai comer um McDonald's e vai remar? Vai ter o rendimento? O gasto de energia, entendeu? Não vai mudar, vai ser o mesmo daquela atividade. Só que aquela alimentação não vai te dar o suporte que você teria, né? Se você tivesse feito uma refeição mais adequada, uma alimentação mais equilibrada, de repente uma suplementação junto a essa refeição, entendeu? Então, assim, tudo modifica, tudo vai mudar o perfil desse esporte, dessa atividade no final, né? Aí vem as dores musculares, vem as câimbras, vem a fadiga, enfim, vem tudo isso. Pois é, acaba prejudicando, né? Vamos dizer assim, para a prática realmente da canoagem. Com certeza. Enfim, Fora as carências, né? De vitaminas e minerais também. Pois é. Então, gente, ó, abre o olho, hein? Fast food, não sempre, por favor, por favor. Quase nunca, vai. Porque não faz tão bem, não. Não. Márcia, tem alguma preparação para a pessoa que vai chegar lá, vai começar a prática da canoa? Por exemplo, faz um exercício, alguma coisa, um estiramento, alguma coisa assim dos músculos, ou método correto para você remar, né? A pessoa que não sabe, como é que faz? Tem alguma preparação antes da prática da canoagem? Então, quando chega um aluno novo, né, a gente vai dar as instruções básicas, só que assim, às vezes é como dirigir um carro. Tem vários detalhes e se você for tentar com que aquele aluno que acabou de chegar, ele coloque tudo aquilo em prática, ele nem vai curtir essa primeira aula, né? Então a gente vai trazendo as instruções aos poucos, né? Então o aluno chega, a gente dá as primeiras instruções e conforme ele continua, ele vai evoluindo, a gente vai trabalhando melhor aquela técnica ali de remada. E a gente tem, né, assim, para você iniciar uma remada, e tudo depende muito do dia, da equipe. Se você sabe que aquele grupo de alunos ali daquele dia é um grupo que vai dar um remadão, que é um pessoal que pega mais, né, pesado, então você tira os primeiros minutos ali para um aquecimento. Então as primeiras remadas, elas são a remada com o intuito de aquecer.
né? Então, existe sim, e em relação à questão de alongamento, isso a gente deixa muito particular, né, para o aluno. Tem aluno que se sente bem, que ele vai fazer, mas ele não faz parte assim de uma rotina da aula, não, a parte de alongamento não. É mais uma questão individual que, né, os alunos, muitos têm o hábito de fazer e cada um já tem um alongamento que o seu instrutor de pilates ou de musculação ou de yoga ensina que ele faça. Beleza. Eu pensei que a pessoa tinha que dar uma corrida primeiro na praia, vai lá, dá uma corrida, ufa, beleza, entra na canoa e vai fazer o exercício, vai não. Não, o aquecimento Débora, já é na canoa mesmo. Ótimo. Débora, uma pergunta, se você tiver para perguntar para a Márcia, por favor. Bom, eu ia perguntar justamente isso, a questão do preparo, né? Você tem alguma atividade, justamente o aquecimento ou alongamento para essas atividades? Me passou isso pela cabeça, mas aí você já perguntou. Eu fiquei bem feliz, eu estou em Niterói, gente, aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana, e pesquisando sobre a canoa polinésia, né? A canoa havaiana, enfim, com o qual a Márcia é instrutora e faz muito bem esse trabalho. O Brasil, gente, olha a notícia, o Brasil vai receber a competição mais importante do mundo de canoa polinésia pela segunda vez. Em decisão da IVP, que é a Federação Internacional de VA, aí tem um apóstrofo no fuzinho, na cidade de Niterói, foi a escolhida para receber a elite mundial do esporte em 2025. O torneio terá provas de longas distâncias de até 24 quilômetros, com largadas na Praia de São Francisco. Olha que beleza! A competição está marcada para acontecer no Brasil entre os dias 8 e 17 de agosto de 2025. O campeonato ocorre a cada 2 anos. Em 2023 acontece em Samoa, na Oceania, e o Brasil vai receber pela segunda vez o torneio, desde que ocorre desde 1984. Olha isso. A primeira edição foi realizada em 2014 na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, no formato sprint. E dessa vez será no formato maratona. Então, olha aí, 2025 com certeza eu vou ver a Márcia por aqui em Niterói, né, Márcia? Niterói é uma cidade onde tem um grande número, né, de clubes de canoa havaiana. Então, realmente é um dos lugares onde acontecem muitas competições, né? Tem muitos clubes, tem muitos atletas, tem muitos bons atletas lá. E é realmente um motivo muito grande assim, de orgulho, né, ter o Mundial. Aconteceu agora, em agosto, em Samoa, né, de 2023, e o de 2025 vai acontecer no Brasil. Então, isso é bom para o crescimento do esporte no país, né, para a visibilidade do esporte no país. É um esporte que movimenta assim, um número muito grande de pessoas, né? Então, quando a gente tem o Campeonato Brasileiro acontecendo, por exemplo, em Niterói, vem atletas do Brasil todo, e esse Mundial, né, vem atletas do mundo inteiro. Então, só tem a contribuir, né, com a cidade, com a visibilidade e crescimento do esporte. O mundo inteiro em Niterói, na canoa havaiana, o mundo inteiro disputando, vai ser bem bacana. Que festa bonita, né? Que festa bem legal, bem legal. Débora, por favor, você tem alguma pergunta para a Márcia? É só uma curiosidade. E tem alguma condição, por exemplo, assim, para uma pessoa não poder fazer esse determinado esporte? Por exemplo, ela é hipertensa, de repente um hipertenso descompensado, por exemplo, né? Não sei, alguma patologia, alguma situação que não seja indicada para que aquela pessoa participe daquela modalidade, daquele esporte, por exemplo? Então, isso fica muito a cargo da orientação médica, né? Daquela pessoa. Então, acho que o médico é que vai falar assim, não, você não vai poder praticar, né? Então, a gente... se o médico, né, ele entende que aquela pessoa está apta, então... a gente tem alguns cuidados, né? Lógico, a gente tem... a gente faz, né, um levantamento, tem um questionário que o aluno
ele responde. Então, para entender, né, se esse aluno realmente tem alguma questão, a gente saber até onde vai colocar aquele aluno ali. Então, às vezes, aquele aluno tem uma questão, né, de uma cardiopatia, então você não vai colocar ele naquela turma que é aquela turma, né, mais brabona, né? Então, você vai colocar aquele aluno numa turma que seja mais tranquila. É lógico, a gente sempre, né, observando, né, essas questões. Mas, assim, a gente vai vendo que o aluno que tem, por exemplo, os relatos que a gente tem, né? De aluno que tem diabetes, aluno que tem pressão alta, é muito bacana o feedback deles de falar assim, olha, como minha pressão melhorou depois que eu comecei a praticar canoa, como as minhas taxas melhoraram, né? E isso incentiva muito o aluno a também, por exemplo, buscar um acompanhamento nutricional, né? Porque conforme a pessoa vai se vendo crescendo ali naquela modalidade, né? E não em questão de competição, não, mas evoluindo ali na remada, essa pessoa começa a ter, opa, peraí, mas eu já emagreci só remando, então se eu fizer, né, procurar um nutricionista, fizer um acompanhamento, eu vou perder mais peso, né? Então a gente vê que isso tem bastante esse retorno, assim, por parte do aluno, né? Legal. Que legal, que bacana. Boa pergunta, Débora, boa pergunta. Márcia, eu queria saber de você agora o seguinte: que situação mais inusitada que você viveu em todo esse tempo sendo instrutora de canoagem, da canoa havaiana, de stand-up? Qual a situação que você mais, assim, até hoje você lembra, morre de rir, ou, e tipo assim, alguma coisa de superação, o que você guarda na cabeça, assim, de inusitado nessa profissão? Acho que de inusitado que eu trago, assim, é sempre a descoberta de coisas novas na natureza, né? Então, a gente entender que a natureza ela é imprevisível, e que a gente tem sempre que aprender, porque eventualmente a gente se depara com uma situação nova, né? Então, um exemplo, há muitos anos eu remando de stand-up e com stand-up eu levava muito minha câmera para fotografar, né? Coisa de biólogo, fotografar bicho e paisagem e tudo mais. Então eu levo numa bolsa estanque, né? Então levei minha câmera e aí eu vi uma nuvem super diferente no céu, um céu azul e uma nuvem comprida, assim, cilíndrica, comprida de fora a fora no céu, e eu tirei várias fotos daquela nuvem diferente. E aí eu fui conhecer, aquela nuvem era uma nuvem de chegada de frente fria e ela veio com vento assim de quase 100 km por hora. Foi só o tempo de eu guardar a câmera, né, quando eu vi que tinha algo estranho. Guardei minha câmera na bolsa e o vento me jogou em cima de uns corais, assim, eu quebrei a prancha. Então, assim, cada vez mais em contato com a natureza, a gente aprende que a gente tem que respeitar, a gente tem que sempre ter muito cuidado. Vai remar sozinho? Tenha sempre cuidado, leva o celular na bolsa estanque, usa os equipamentos de segurança que tem que usar, né? Colete, a cordinha, né? O lixe. Deixa sempre alguém avisado da sua rota, né? Então são coisas assim que a gente... que é bom o remador ter isso, né? Levar isso em consideração, porque a natureza, ela surpreende a gente. Boas recomendações. Olha, tá vendo, gente? Aqui a gente compartilha conhecimento. Para você que está ligado aí em casa, temos a nutricionista Débora Cherfan, a bióloga e instrutora de stand-up paddle e canoa havaiana, a Márcia Tavares. Sensacionais as fotos, gente. Ó, depois dá uma olhada no perfil da Márcia. Também o da Débora, várias dicas, assim como as que ela vai dar agora. Momento Débora de dicas, nota 10 ou nota 0. Trouxemos alguns produtos aqui, como sempre, aqui com a participação da Débora, para que ela possa criticá-los ou falar que está tudo bem. Débora, preparada para o primeiro produto? Vamos. Adoro. Manda. Adoro a cara dela. Vai lá. Manda, eu estou preparada. Tem alguns produtos que ela fala assim, eu não acredito, Vitor, que você tem isso na sua casa. Mas olha só, atenção. Vamos para a crítica ou vamos para... Ok, tá tudo bem. Pro elogio, vamos embora.
pegar leve, vamos pegar leve, vamos pegar leve, vamos pegar leve. Vamos com uma fruta. Tá aí, olha que bonita. Um mamão. Viu? Aí, anota 10 de cara. Maravilha, mamão da Frutimel. Mamão é rico em quê, ô Débora? Ele é bom, é? É, isso. A gente tem bastante fibra aí, muito bom para intestino, tá? Para aquelas pessoas que sofrem de constipação. Tá? É uma fruta excelente para a gente colocar, por exemplo, no café da manhã, no lanche do meio da manhã, no lanchinho à tarde. Pode acompanhar com alguma farinha em especial, uma chia, uma farinha, por exemplo, de gergelim. Muito bom. Mamão, olha aí, mamão já de cara, nota 10 e olha, ficou feliz a nutricionista. Tu viu, Márcia? Né? Viu, Márcia? Ela ficou feliz, ó. Ficou contente, tá vendo? Falou, né? Hoje é dia do 10. nutricionista, então. Você tá vendo que você trouxe um mamãozinho de cara para não ficar feliz, né? Nota 10, claro, bom, com certeza. Legal. Isso aí. Legal, bacana. Um bom mamão no início, na manhãzinha, você toma aquele café da manhã com um mamãozinho, vai lá, procura a Márcia para poder praticar o stand-up lá, todo bonitão, tudo legal. Bom, Débora, eu tenho uma curiosidade agora no segundo produto. Tem uma curiosidade. Eu sei que é muito bom. A gente não pode abusar também, porque o colesterol vai lá em cima. Mas a curiosidade é a seguinte. Nós temos o ovo branquinho. Gente, pessoal de casa, esse aqui é o bem usual. E temos o ovo caipira. Então são dois tipos de ovos. Vou colocar os dois aqui na mão. Aqui. Pronto, muito bem. Cada um coloridinho. Meu avô chamava de ovo colorido, ovo de canetinha. Né? Débora, uma curiosidade agora, que eu acho que é a curiosidade de muita gente em casa. Qual a diferença nutricional de um para o outro? É a quantidade de nutrientes, tá? O marronzinho, né, que a gente chama de caipira, ele é muito mais nutritivo, vamos dizer assim, do que o branquinho. Tá? Ele tem muito mais. A concentração é muito maior nele do que no branquinho, por exemplo. A qualidade dele é melhor, tá? Tanto que, se você reparar, até o sabor é diferente. A coloração é diferente. Quando você quebra ele, a coloração é diferente. Entendeu? Até porque são galinhas criadas soltas, né? O outro não. Então tem toda essa diferença. A de cá é alimentada por ração, né? A outra não. A outra é livre, então a outra come de tudo. Entendeu? Então, assim, realmente, a concentração de nutrientes no caipira é muito melhor. Legal. Indicado pela Débora, então, o ovo caipira. Esse aqui, ó. Coloridinho aqui, ó. Aqui em casa a gente procura comprar sempre do caipira. Olha aí, bacana. Márcia, você sabia o gosto disso? É muito melhor. Não sabia. Sabia, não? Não sabia mesmo, não. Que tem diferença nutricional, não. Tem. Já provou? Chegou a provar? Já, não. Sim, é diferente, É super diferente. O ovo caipira, ele é mais forte, né? Tem sabor mais forte. Isso. Tá aí. Bom, nota 10 ou nota 0 para o ovo? 10. Esse aqui 0, esse 10? 10. Não, os dois 10. Não, 10 nos dois. 10 nos dois. Os dois 10. Muito bem. Então, ovos. Gente, consuma. Olha, pessoal, aqui em casa a gente parou com margarina. E aí a gente passou a usar manteiga. Essa aqui é da marca Só Minas, Raciocínios. Né? Ela tem aqui algum tipo de gordura e tal, tudo mais, gordura total, gordura saturada. Mas eu queria saber, Débora, nota 10 ou nota 0 para manteiga? Ou também não é legal consumir? Olha só, a gente tem que consumir com moderação, tá? Porque a manteiga, ela é muito mais recomendada do que a margarina, certo? Agora, com moderação, com equilíbrio. Tá? Tudo que é saudável, em excesso, também vai gerar problema. Também vai ser prejudicial. Então, consumir em pouca quantidade. Porque mesmo ela sendo melhor que a margarina, ela também tem o potencial de aumentar um colesterol, por exemplo. Tá? Ela tem um potencial em excesso, né? Quando em excesso, a longo prazo, de provocar uma doença cardíaca, sabe?
um entupimento de artéria, né? Porque aquilo vai acumulando ao longo dos anos, não é de hoje para amanhã, sabe? As placas, elas vão se acumulando ao longo, né? A longo prazo, tá? Ela não é vilã. A gente não pode, não existe um alimento vilão, entendeu? Um alimento mocinho. Não, depende do contexto onde ele é inserido e a quantidade na qual ele é consumido. Entendeu? Como eu sempre falo, não tem um alimento que te emagreça ou te engorde. O problema é como você coloca isso no teu dia a dia. Aí está. Dicas de Débora Cherfan, a melhor nutricionista do Brasil. Aí falando, ó, manteiga. Pessoal, mas eu tô consumindo manteiga, posso encher a torrada de manteiga. Aí vem aqui, aí vira a torrada, a manteiga cai. Pois é. Não pode, gente. Não pode. Então, manteiga é recomendado, mas com moderação. Muito bem, o último produto de hoje é um produto que é bem gostoso. Olha, eu não gosto muito não, mas é bem legal. Bom, é o seguinte, para quem gosta naquelas épocas boas, no friozinho, ai meu Deus do céu, olha, quem nunca pegou uma barrinha de chocolate e devorou? Gente, tem gente que é viciado nisso aqui, ó. Esse aqui é o da Lacta. É 60% cacau, 60%. Intenso e macio. E aí, Débora? Não te conheço. Olha aqui, chocolate acima de 70%, tá? Acima de 70%. De 70%. 70% já é aceitável, mas o ideal seria a gente trabalhar com 80%, 85%, 90%, porque aí você não tem açúcar e você não tem gordura. Entendeu? Aí, mas aí acontece o seguinte, você ouvia das pessoas que o chocolate é ruim, que o chocolate não é doce, que o chocolate é ruim, né? Não tem aquele gosto, aquele prazer de você comer, porque, enfim. Gente, o paladar se adapta, tá? O paladar se adapta. O outro, abaixo de 70%, né? O ao leite, ele é riquíssimo em gordura hidrogenada, ele é riquíssimo em açúcar, tá? E, enfim, não é saudável. Você comer de vez em quando, tudo bem. Agora, se você quer comer todo dia, tá? Em alguns pacientes meus, dependendo da situação dele, do quadro clínico dele, eu libero ao dia 10 gramas do chocolate amargo, ou seja, acima de 70%. Eu deixo ele 10 gramas. comer, eu coloco na dieta dele. Entendeu? Mas desde que esteja tudo em equilíbrio. A pessoa tem que estar seguindo a dieta. Para que eu possa colocar, entendeu? Aquele chocolate. Aí vai partir também do bom senso da pessoa, né? Mas se você trabalha com equilíbrio, ele não vai afetar a tua glicemia, ele não vai afetar a tua gordura no fígado, ele não vai afetar outros problemas que você tenha. Entendeu? Mas quem consome todos os dias, quem é chocolatra, o ideal é você trabalhar com 70% ou mais. Cuidado, então, né? Muito cuidado. E ainda assim, de 5 a 10 gramas ao dia, não mais do que isso. Pois é. Gente, olha, ela falou de 10 gramas. Essa barrinha tem 85 gramas. Imagina, é a 8ª parte dessa barrinha. Só. Ponto. Acabou. Se quiser. Essa daí é nota 0. Pois é. 60, então, nota 0. Tem que ser 70 para cima. Márcia, você gosta de chocolate? Muito. A cara dela, eu assim, meu Deus do céu. Acabei de ficar iludida agora com a Nutri. Meu Deus do céu. Olha, e eu que era fã de chocolate branco, só comia chocolate branco. Depois que a glicose foi lá no alto, acabou. Acabou, Débora. Não tô mais, tá? Pode deixar, fica tranquilo. E o branco é o pior deles. Se você come, você sente aquele ranço, né, na boca, aquela coisa gordurosa mesmo na boca. Ai, adorava. Muito bom, muito bom. Para! Bom, a gente está recebendo aqui a Débora Cherfan, nutricionista, dona do programa, e a Márcia Tavares, instrutora de canoa havaiana, stand-up paddle e bióloga. Eu tenho uma perguntinha para a Márcia, mas, por favor, Débora, fica à vontade para poder falar com a Márcia. Pode perguntar. Posso? Pode. Débora, fica à vontade. Márcia, seguinte, parte bióloga, por exemplo, né? Você disse que sempre foi curiosa em relação a seres vivos, né? Plantas, animais e tal. E para isso você, vou ser bióloga.
Ao ser bióloga, você já trabalhou na área, e o que você, se você trabalhou na área, o que você pode recordar, por exemplo, dos momentos em que você estudou, que você pode, por exemplo, aconselhar para as pessoas em relação a seres vivos? Então, a minha profissão, né, eu sou bióloga, eu atuo na área, eu trabalho no órgão ambiental estadual, que é o INEA. Então, eu me formei em 2004, então em seguida já comecei a atuar como bióloga, como professora, né, de ciências mesmo, e logo em seguida atuar como bióloga, né, voltada mais para essa área mesmo ambiental. Então é a minha profissão, né? Então é ela que eu me dedico mesmo, né? E apesar de eu ter esse vínculo, né, com a biologia marinha, né, o meu trabalho é em unidades de conservação, que são os parques estaduais, as APAs, né? Então eu trabalho aqui na região dos lagos com a APA da Maçambaba, área de proteção ambiental da Maçambaba, do Parque Estadual da Costa do Sol. E assim, biólogo é suspeito, né, para falar, então a gente entende a importância, né, de conservar, de preservar o meio ambiente. A gente se fascina muito com aquilo que a gente vê, né? A nossa região aqui ela é riquíssima em biodiversidade. Então, assim, o que eu sempre tento, né, dentro da minha profissão e dentro do esporte, né, é levar a informação da importância de preservação, né, a importância da gente fazer a nossa parte e também consertar do outro, né, como a questão do lixo na praia, né. Então, a gente tem muito isso, né? Eu sou bióloga, mas quando eu estou numa canoa, eu continuo sendo bióloga. Então, a gente tem esse olhar de fazer uma limpeza de praia, né? Fazer campanhas, de trazer crianças para isso, de falar sobre conservação da natureza, falar como é importante manter vegetação, né? Como é importante respeitar os animais. Então, estou sempre aí levando essa bandeira da minha profissão comigo. Muito obrigado, viu, Márcia? Muito obrigado pelo trabalho que você faz, belíssimo. Realmente muito triste quando a gente chega numa praia, por exemplo, e a gente vê um bocado de lixo lá, né, na praia, e as pessoas jogando qualquer coisa na areia e tal. Leve seu saquinho plástico, né? Qualquer lixo que você possa vir a fazer, né? Porque a gente fabrica lixo, coloca no saquinho, amarra e aí joga no lixo direitinho, né? Não tem problema nenhum. Olha, Carioca Roceiro, Márcia faz um trabalho importantíssimo na preservação da Maçambaba. Bacana, legal, bacana. Beijo pro Carioca Roceiro. Beijo pra Karine Mosso também, pra Mônica, pro Gabriel, pro Bruno, pro Jonathan, pra Nilza, todo mundo que chegou aqui nessa live maravilhosa, que está chegando no seu finalzinho. Papo tão bom, meu Deus do céu. Débora, tem mais alguma coisa para poder falar com a Márcia? Ou então, não, eu queria por favor. muito agradecer. Queria muito agradecer a presença dela, né, por ela ter separado um tempinho para a gente, tá? Super obrigada mesmo, tá bom? Conta comigo também para quando você precisar lá no espaço de alguma coisa, né, de alguma palestra, de algum evento, enfim, tá bom? Tô sempre aí. Obrigada. Nada. Márcia, para você, por favor, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Sobre mais um pouquinho sobre canoa havaiana, sobre stand-up e, é claro, o seu lado biólogo que cuida de preservação. E é isso que a gente tem que levar mesmo para o mundo inteiro. Para a gente preservar, para ter muitos anos aí essas biodiversidades para nossos filhos, netos, bisnetos, e por aí vai, né? Isso mesmo. E eu agradeço vocês o convite, agradeço o espaço, agradeço a conversa tão diversa, né? De nutrição, biologia, esporte. Obrigada mesmo, foi um prazer. E contem comigo também. Obrigada. A gente fez uma vitamina aqui praticamente de informações. Né? Nutrição com biologia, com instrução de canoa, enfim. Débora, meu beijo, querida, maravilhosa. Obrigado novamente por mais essa parceria, mais esse programa. Márcia,
Meu beijo também, querida. Olha, tem a Rede Relâmpago como parceira para os seus trabalhos também, tá? Para divulgação, inclusive. Por favor, utilize o nosso canal para que possa somar a esse trabalho belíssimo que você faz. Assim como a gente fala também para a Débora. E para todo mundo que ficou aqui, aliás, não, beijos e abraços. Por favor, Débora, beijo e abraço para alguém especial. Vai lá, manda. Para todos que ficaram aqui com a gente, que assistiram, que participaram, tá? Para você, para Denise, para Marcinha, mais uma vez, para todos. Beijo grande. Super agradeço a presença. E você, Márcia, quer mandar um beijo especial? Vai lá. Um beijo a todos também que ficaram com a gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada mesmo. Legal, gente. Olha, e para você de casa que pensou que isso fosse uma live normal, não é não, nunca vai ser. Aqui a gente faz mais que lives na Rede Relâmpago. Por que, Débora? Porque aqui a gente compartilha conhecimento. É isso aí. O tempo todo. Uma excelente noite para você. Um bom final de semana. E a gente volta na semana que vem com muito mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.